Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 33 e hoje nós vamos aprender como criar uma diretiva de atributo customizada e nós vamos focar em dois conceitos novos, que é o Element-Ref e o Renderer. O Element-Ref é o que faz referência ao elemento do DOM e o Renderer, que é o renderizador, também responsável por fazer manipulação no DOM. Já estou no diretório do projeto e eu vou criar uma diretiva nova. O que é uma diretiva? A diretiva é como se fosse um componente sem template. Então a gente vai tratar apenas da parte lógica, da parte responsável por fazer manipulação do DOM. Assim como nós vimos nesse curso, nós temos dois tipos de diretivas. Nós temos as diretivas estruturais, que é o ng-for, ng-if, ng-switch, que nós aprendemos, e também nós temos as diretivas de atributos, como o ng-class e o ng-style, que são diretivas que vão modificar ali a aparência do nosso elemento. E é isso que nós vamos aprender a fazer hoje. Nós vamos criar uma diretiva que vai mudar a cor de fundo de um elemento. Utilizando o Angular CLI, eu vou vir aqui com ng, vou vir aqui com G de generate e vou vir aqui com D de directive, de diretiva. E eu vou criar a diretiva. Quando a gente cria componente, nós criamos geralmente três arquivos. Nós criamos o arquivo TypeScript do componente, nós criamos o HTML e nós criamos o CSS também. No caso de diretiva, só vai criar um arquivo. O Angular CLI também cria aqui o arquivo de testes, mas o arquivo que a gente está interessado nesse momento é apenas o arquivo do TypeScript mesmo. Diretiva é uma coisa que geralmente vai ser compartilhada por toda a aplicação e você vai poder utilizar isso em vários lugares da sua aplicação. Nesse caso, o Angular CLI ele já cria aqui um diretório chamado de shared, que é um diretório compartilhado por todos os outros componentes. Então, por isso, eu vou pedir para criar minha diretiva dentro do shared. Se você quiser, você pode criar um diretório somente para ter todas as diretivas do seu projeto, somente para ter todos os pipes, que é o assunto do próximo módulo que nós vamos ver. Enfim, para esse exemplo, eu vou criar aqui dentro e eu vou chamar essa diretiva de fundo amarelo. Vou dar um nome que apenas vai tornar a cor de background amarela de alguma tag HTML. Então, ele criou aqui e, se vocês forem ver, olha aqui, nós criamos como fundo amarelo, então viemos aqui e fizemos um fundo amarelo, e ele cria pra gente um arquivo chamado fundoamarelo.directive.ts. Bom também a gente ficar ligado nessa questão de convenção de nomenclatura do Angular 2, que a gente já viu lá no início do curso como fazia a convenção de nomenclatura para componentes, e agora nós estamos vendo aqui como é que faz essa convenção de nomenclatura também para diretivas. Se a gente abrir esse arquivo, nós vamos ter o import e aqui nós não estamos mais utilizando o decorator de component, nós estamos utilizando o decorator de diretiva, que é o directive. Nós temos também um seletor, só que esse seletor, olha como nós colocamos ele como colchetes, né? Colocamos em volta do nome colchetes, e o resto é a mesma coisa. Aqui nós temos um export class com nome. Pegando novamente nessa questão de convenção de nomenclatura, fundo traço amarelo, que nós vimos lá no início do curso também. Então aqui, que segue o camel case, então fundo, começa aqui com F maiúscula, traço amarelo, nesse traço aqui e mais a primeira letra do amarelo transformamos também em letra maiúscula, e depois o directive para poder indicar que isso é uma diretiva. Então assim que nós criamos uma diretiva. No caso de diretiva, eu não gosto muito desse app na frente que o Angular LI coloca, então eu vou mudar e vou deixar apenas de fundo amarelo. Para a gente poder utilizar essa diretiva, eu vou criar aqui um componente também, G de generate e o C de component, e eu vou colocar aqui diretivas customizadas. E aí ele vai criar o componente aqui com o diretório tudo certinho, do jeito como manda o figurino. Lembrando que, como nós criamos tanto essa diretiva quanto esse componente diretivas customizadas utilizando o Angular CLI, aqui no nosso App Module foi colocado o import das duas classes
E essas duas classes, tanto a diretiva como o component, elas ficam dentro da parte do declarations. Então, diretiva também fica dentro dessa parte de declarations. E com isso, a gente está livre para começar a utilizar. Vou abrir aqui o meu HTML, que é o template do componente, e vou colocar aqui, eu vou deixar a tag P mesmo. Então, vou colocar aqui texto com fundo amarelo e ponto. Não posso esquecer de pegar o seletor do meu componente e vir aqui no meu App Component HTML, lembrando que todo o conteúdo das aulas anteriores desse módulo já estão também comentadas. Então, nós temos aqui o diretivas customizadas. Se eu rodar aqui o ngServe, e no browser nós temos aqui um texto com fundo amarelo, só que por enquanto não tem fundo amarelo nenhum. Vocês estão vendo aqui que essa diretiva que nós criamos, ela tem um seletor. Para fazer o uso dessa diretiva, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui na tag HTML que eu quero aplicar essa diretiva e vou colocar o nome dela. Então, com fundo amarelo, tá tudo certinho lá no App Module. Se a gente voltar aqui no browser, vou dar um refresh só para garantir. Vem aqui na parte de Elements. Se a gente fizer aqui um Inspect, a gente vai ver que o fundo amarelo foi aplicado nessa diretiva. Só que por enquanto, como ela está vazia, não tem nada, então nada é modificado aqui no nosso componente, na nossa tag HTML. Então vamos lá. Como que a gente faz para poder modificar a propriedade, modificar o atributo dessa tag P que nós queremos customizar? A gente poderia simplesmente colocar aqui um style, pode fazer isso via property binding do style, pode fazer isso via ngStyle, enfim. Então, por exemplo, background color, e eu vou colocar aqui yellow, ou seja, estou modificando a cor de fundo desse parágrafo aqui para ser amarelo. Só que eu quero fazer via essa diretiva aqui, então eu quero aplicar esse mesmo estilo, porém via diretiva fundo amarelo. Então vou remover aqui, nós voltamos aqui para nossa diretiva. O Angular tem uma classe que representa a referência de qualquer elemento, qualquer tag HTML no DOM. E ele é chamado de Element Ref. Então, é a referência do elemento. Para a gente utilizar, nós podemos utilizar aqui a injeção de dependência. Aqui, então, para passar a injeção de dependência, o que eu vou fazer? No meu construtor, vou declarar uma variável que vai ser do tipo privada, colocar aqui o element ref, você pode dar o nome que você quiser, se você quiser pode colocar aqui o underscore na frente, não tem problema, para poder indicar que é uma variável privada, que é do tipo element ref. Com isso, o Angular 2 já vai saber que precisa fazer a injeção de dependência, e com isso nós temos acesso à variável também. Então, vou fazer aqui um console log this.elementRef para a gente poder ver o que tem dentro dessa variável. Então, como nós já temos a diretiva aplicada, é só fazer aqui um refresh e a gente vai ver aqui no console, vou até aqui aumentar um pouquinho, o console log, que é o elementRef, que tem uma propriedade chamada native element, que é do tipo P. Então, para a gente poder acessar essa tag P, a gente acessa via elementRef.native element, que é o elemento nativo. E aqui nós temos várias coisas que nós podemos acessar e modificar. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está querendo modificar o estilo, colocar um background color. Então aqui, se a gente for vir, tem o style, a tag style, e nós podemos setar aqui um background color de alguma cor. Então, tá vendo que o Chrome, ele até dá o caminho pra gente desse element ref, que é .nativeElement.style.backgroundColor. Então, a gente sabe o que a gente quer modificar agora, apenas colocando o console.log para a gente ver o que é. Inclusive, essa é uma dica. Toda vez que você não souber o que você precisa modificar, quais são os atributos que você vai querer modificar e você não sabe o nome, faz um console log, que aí facilmente você consegue descobrir. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Vou fazer um this.elementRef.nativeElement. Tá vendo que Visual Studio Code até já dá também um autocomplete pra gente, o IntelliSense para TypeScript e para Angular 2 é muito bom. E eu quero modificar aqui o style,
Então, vou colocar aqui o style, o background color. Então, background color, e eu quero colocar como amarelo. Então, vou botar aqui como yellow. Vou até minificar aqui para ficar melhor para a gente ver. Então, é isso que nós temos aqui. Então, com isso daqui, aplicando essa diretiva na tag P, nós temos aqui um texto com fundo amarelo. Se a gente fizer um refresh aqui no browser, nós temos aqui com fundo amarelo também. Poderia aplicar num botão também. Então, por exemplo, vou botar aqui um botão com fundo amarelo. Vamos aplicar aqui também a diretiva, que se chama fundo amarelo. Voltando para o browser, fazendo refresh, nós temos aqui a tag botão também com fundo amarelo. Agora, se a gente quiser que a diretiva seja aplicada somente a um determinado tipo de tag ou algum componente, o que nós fazemos é, vocês estão vendo que aqui nós temos o seletor. Se eu quero que essa diretiva seja aplicada apenas em parágrafos, eu ponho aqui um P. Se eu quero que ela seja aplicada apenas a botão, eu ponho aqui um button. Se eu quero que seja aplicada a qualquer outro componente, inclusive componentes do Angular que a gente criou, é só colocar o nome da tag aqui na frente desses colchetes. Então, voltando para o browser, agora vocês podem ver que o parágrafo tem fundo amarelo, mas o botão não tem, apesar da gente ter aplicado a diretiva tanto no botão quanto no parágrafo. Beleza, esse código funciona, só tem um porém. Se vocês forem ver sobre o Element Ref lá na documentação do Angular 2, vocês vão ver que vai ter um pequeno disclaimer pedindo para evitar utilizar esse Element Reference. Por quê? Do jeito que nós estamos modificando aqui, nós estamos fazendo acesso diretamente à tag P lá do DOM. E isso pode trazer vulnerabilidades para a aplicação, como até ataques do tipo XXS, que são ataques de cross-scripting na sua aplicação. E é claro, nós não queremos ter nenhuma vulnerabilidade de segurança. Se até o próprio pessoal do Angular pede para não utilizar, então nós vamos evitar esse código aqui e utilizar somente em último caso. Como é que então que seria a melhor prática para poder fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui? É o tal do renderer. O renderer é um renderizador, então ele também é responsável por renderizar e fazer modificações no DOM. Para utilizar o renderer, nós também precisamos de fazer a injeção de dependência nele aqui. Então eu vou colocar aqui uma vírgula, também vou colocar um private, vou colocar aqui o renderer e vou colocar aqui assim para indicar que também é privado. E na hora de utilizar, nós podemos utilizar o renderer. Vocês estão vendo que tem vários métodos para a gente setar. Tem também um de set element style. Então você também consegue fazer a mesma coisa. Tem o set texting, enfim, dá para fazer a mesma coisa. Aqui dentro desse método, vocês estão vendo que ele precisa de 3 parâmetros. O primeiro é o render element, que nós já temos aqui, é a própria referência do elemento. O segundo é o nome do estilo e o terceiro é o valor do estilo. Então aqui nós vamos passar o element reference, só que não é somente a referência do elemento, porque como a gente viu lá no console log, esse element reference, ele tem apenas um atributo, que é o native element. Então a gente precisa passar o native element aqui também. O segundo atributo, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil para a gente poder ver. O segundo atributo é o nome do estilo, que é uma string. Nesse caso, nós vamos passar o background color. Só que é exatamente do jeito que a gente passa lá no atributo quando a gente está fazendo o estilo, né? Da forma que a gente fez aqui. O style, depois o background color separado com hífen. Então aqui é dessa forma. E o terceiro é o valor, que nesse caso é a cor amarela que a gente está querendo passar. Com isso, essa linha aqui de baixo faz a mesma coisa que a linha aqui de cima, porém de forma segura e seguindo as boas práticas, conforme o time do Angular 2 dá a dica pra gente lá na documentação e pede também que a gente utilize assim no lugar disso daqui. Voltando para o browser, vocês podem ver que o resultado é exatamente o mesmo.
Bem, a aula de hoje foi apenas uma introdução sobre diretivas. Na próxima aula nós vamos continuar esse assunto até a gente chegar numa forma um pouco mais complexa de criar diretivas para projetos Angular 2. Por hoje é só, lembrando que todo o código-fonte está disponível lá no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!